A pregação tem como título: E Deus lhe sussurra, quem dera que você... Três pontinhos. Vamos a Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, ver do que tratam esses três pontinhos. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Diz assim: é o próprio Senhor falando aqui através de Moisés. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, a eles e a seus filhos para sempre. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo esteja conosco, comigo pregando e com os ouvintes, escutando, abrindo os corações para que a palavra tua penetre e faça efeito. Um efeito que pode ser de salvação para aqueles que ainda não têm tido o privilégio de se entregarem a Cristo pela fé, e o efeito de crescimento para aqueles que já são teus filhos pela fé em Cristo. De uma maneira ou de outra, Senhor Deus, com conversão ou não, com crescimento ou não, sejas tu louvado em todos os resultados, as consequências desta pregação. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço, e te agradeço de antemão. Amém. O contexto aqui é no final daqueles 40 anos em que o povo de Israel esteve no deserto. Aliás, no final da própria vida de Moisés, que ele morreu logo depois disto. E Moisés faz então a recapitulação do êxodo, o que aconteceu 40 anos antes, quando o povo saiu do Egito. Quase todo o próprio livro de Deuteronômio é composto dessas recapitulações. No capítulo 5, que é da onde nós tiramos o versículo, Moisés fala de quando ele recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, que fumegava e tremia, e houve terremoto, tremor de terra, muita fumaça, e o povo que viu aquilo no pé do monte tremeu de medo, apavorou-se, se assustou demais. Quando Moisés desce do monte, os anciãos pediram a Moisés que conversasse com Deus e transmitisse tudo o que ele tinha ouvido de Deus para eles, o próprio povo. E prometeram obedecer a tudo o que Deus mandasse. E esse é o pano de fundo aí do que Moisés agora, 40 anos depois, conta a história para os próprios descendentes daqueles que estavam lá no monte e algumas outras pessoas que lá estavam já velhas. Os homens, a partir de uma certa idade, já tinham todos morrido. No versículo 28, então, Moisés conta que Deus ouvira o que o povo dissera e gostou do que ouviu. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais disseram, em tudo falaram eles bem. Moisés ouve o que Deus tinha a dizer, transmite para nós e nós vamos obedecer. É gostoso ver que neste momento agora Moisés fala, recapitulando, de como Deus abriu o coração dele e deixou dele Deus, e deixou sair essas palavras tão bonitas, eu diria quase um suspiro de Deus. Quem dera! Ora, quem fala assim é quem não tem todo o poder do mundo. Quem dera! Quando a gente fala essa expressão, está pensando nele. Se alguém vai ter que dar, se alguém vai ter que fazer, se alguém vai ter que mudar, é quem manda em tudo é Deus. Mas quando ouvimos o próprio Deus dizer, quem dera,
Ora, como é que fica isso? Como é que se explica? É uma revelação de um desejo íntimo do próprio Deus, palavras de ouro, para nós vermos como é que funciona um pouquinho. Deus abriu rapidamente seu coração para nós vermos um pouquinho como é que funciona algumas coisas dele. A gente não entende um bilionésimo de tudo. Mas Deus aqui fala um desejo do coração dele. E não venha me estragar com o raciocínio de que, o raciocínio frio, cético, de que Deus não suspira. O senhor disse aí que é quase um suspiro de Deus, quem dera. Deus não suspira, tudo que ele quer, ele faz. A própria Bíblia que fala essas palavras dele, diz que para Deus nada é impossível, claramente, que não tem quem pegue o braço dele e diga assim, que fazes? Ele faz tudo o que ele quer. Então, não é assim. Nós não estamos aqui entendendo o que está escrito, mas isso com certeza não é um desejo expresso de Deus, de algo dentro do coração dele. Embora seja misterioso para nós, e é misterioso, mas o fato é que a Bíblia transmite certas situações em que parece que Deus permite que certos desejos dele fiquem abaixo de outros desejos dele e de outros decretos dele. Nós lemos no Novo Testamento que Deus gostaria que todos os homens fossem salvos, por exemplo. Mas todos os homens não são salvos, e os que são, é porque foram eleitos por Ele próprio. Então, como é isto? Não sei, eu sei que é. O como, eu não sei, eu sei o fato. Então, há algo em Deus em que Ele gostaria, sim, que todos fossem salvos. Mas por algum motivo Ele não escolheu a todos. Mas um ato dele não anula um desejo dele, por mais que ele seja coerente, santo, puro, onipotente, faz o que ele quer. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Nós não podemos estragar com raciocínios frios algo tão bonito, porque estão revelados aqui para nós crescermos e nós gozarmos dessas verdades e vemos que Deus é um Deus sensível, é um Deus que tem sentimentos e se digna até a transmitir alguns desses sentimentos para nós, como esse aqui, mesmo que a gente não entenda bem a explicação, como é que uma coisa procede com a outra, como é que junta uma coisa, como é que ele diz quem dera se ele é o próprio Deus, mas é um desejo do coração dele. Então eu quero explorar hoje com vocês o fato de que Deus desejou algo para Israel e deseja também para nós, um algo que tem muito a ver com nossa atitude, iniciativa, procura, busca, decisão, esforço. Alguns não gostam muito da palavra esforço quando se fala da vida cristã. É como se estivéssemos anulando o poder de Deus e supervalorizando o poder do homem. Depende como se fala a palavra esforço. Porque a Bíblia fala muito, sim, em esforço humano, não para a salvação, que ele não consegue, é pela fé a salvação, mas que fala na necessidade do homem agradar a Deus e buscar a Deus intensamente e lutar contra seus pecados, lutar contra a sua carne, claro. Suportai-vos as cargas uns dos outros. Ora, isso não é esforço, não. Suportai-vos as cargas uns dos outros. Para mim é. Para mim é. E aguentar o irmãozinho, cuja personalidade não tem nada a ver comigo. Os defeitos dos outros, e os pecados dos outros, as injustiças dos outros. Se para você não é esforço, suportar os meus pecados, os meus defeitos, as minhas características que não combinam com as suas, parabéns. Porque para mim é muito esforço suportar coisas de outros que a gente não gosta. Então, é esforço, sim. Essa questão, esse ponto de nós
tentarmos agradar a Deus. Antes de tudo, eu quero me deliciar com vocês com outras passagens em que nós vemos essa espécie de suspiro de Deus, um intenso desejo de Deus com alguma coisa. Eu não vou explicar os detalhes, eu vou citar umas 4 passagens aqui, não vou entrar no contexto, porque teria que estender muito a pregação, mas vejam como a Bíblia fala desse tipo de suspiro de Deus. Deuteronômio 32, 28 a 30, mesmo livro, inclusive. Vamos rápido na Bíblia, que eu não vou esperar muito tempo, não. Ou então, se você tem dificuldade de chegar lá ligeiro, deixe que eu leia e você ouve. Deuteronômio 32, 28 a 30. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara, mesma coisa, tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. E a passagem continua: como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha luz não vendera e o Senhor não luz entregara? Então a mesma coisa, tomara que fosse, mesma coisa, Deus mostrando um desejo dele próprio. Salmo 81, versículos 13 em diante, diz assim, Salmo 81 e 13: ah, se o meu povo me escutasse. Deus novamente suspirando. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Isaías 48, 18 a 19. Isaías 48, 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, mesmo tom de Deus, um desejo dele, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os seus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Vamos para o Novo Testamento, vamos para o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, versículo 37. Quando ele vem chegando perto de Jerusalém, que ele deixa sair um lamento do coração dele, um suspiro do coração dele. Em Mateus 23 e 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O próprio Cristo aqui também suspirando. Voltemos ao nosso texto, Deuteronômio 5 e 29. Vou fazer uma pergunta, você responda para si mesmo. Deus desejava quantas coisas para aquelas pessoas reunidas ali no Monte Sinai, 40 anos antes que Moisés falou isso aqui? Mais ou menos, os estudiosos aí calculam de 2 a 3 milhões de pessoas. Deus desejava quantas coisas para elas, o povo? Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos. Eu acho que a maioria responderia 2. Claro. 1, temor. 2, obediência. Resposta certa. Mas eu daria um pouco mais de sutileza à minha resposta. Eu diria 1. O temor. Por quê? Porque a obediência seria um desdobramento natural do temor. Não são duas coisas independentes, e Deus queria uma soma das duas. Que uma poderia existir sem a outra, mas ele queria as duas. Não. Ele queria
um temor, mas um temor tal que gerasse automaticamente uma obediência. São duas coisas, como eu falei, a resposta está certa, mas na realidade a segunda é um complemento da primeira. É assim que eu vejo. Ninguém obedece a Deus e o teme de uma maneira independente. Ao contrário, quem teme a Deus, naturalmente vai obedecê-lo. É natural, é uma consequência. É impossível temer a Deus no sentido bíblico, e eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre o temor a Deus. Quem teme a Deus, no sentido bíblico, obrigatoriamente, deixa eu tirar a palavra obrigatório, deixa eu dizer, naturalmente, vai querer obedecê-lo. É natural. Ou então não entendeu nada do que é temor a Deus. Que o verdadeiro temor a Deus causa obediência. Primeiro, o temor a Deus é o princípio de todo e qualquer tipo de relacionamento com Deus. Começa com o temor. Em várias passagens da Bíblia diz, inclusive Salmo 111:10, que eu não vou nem ler, eu acho que muitos aqui sabem de cor, pelo menos as primeiras palavras. O temor é o princípio da sabedoria, ou do saber, algumas versões, que é a mesma coisa. É o princípio. Tudo começa com o temor. Não é que alguém obedece a Deus, então tem que obedecer, o Deus Criador, vou obedecer. Aí de tanto obedecer eu passo a temê-lo. Não é. Porque o temor tem que estar antes, assim ele não teria o menor interesse, nem gosto, não sentiria o menor peso em obedecê-lo. Então lembre-se, o temor a Deus é antes. Ele vem primeiro. Primeiro o temor, depois o apartar-se do mal. Quer ver? Jó 28 e 28. Jó capítulo 28, versículo 28, diz... É mais uma passagem que fala que junta temor com sabedoria, mas ele junta temor com outra coisa. Jó 28 e 28, e disse ao homem: eis que o temor do saber é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Vejam a sequência: primeiro teme, depois se aparta do mal. Ou seja, obedece, faz o que Deus quer. Sequência exata. Primeiro temor a Deus, depois guardar os mandamentos. Eclesiastes 12 e 13. Diz assim Eclesiastes 12 e 13: de tudo que se tenha ouvido, a suma, ou seja, o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Exatamente a sequência: teme e, como consequência do temor, obedece. Exatamente nesta ordem. Então, Deus queria daquele povo um coração tal que implicasse automaticamente em temor a Deus. Uma atitude íntima, temor, que regularia todo o comportamento para com Deus dali em diante. Do temor sairia vontade de obedecê-lo, de servi-lo, até de amá-lo, como vamos ler. Vamos em Mateus 7, 17 e 18, falando de atitude íntima que regula todo o comportamento posterior. Mateus 7, de 7 a 17, na famosa passagem sobre a árvore e seus frutos, Jesus diz, Mateus 7, 17 e 18, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a rigor, Jesus não está muito preocupado com bons frutos.
pastor, Jesus não está muito preocupado com bons frutos? Não. Ele está preocupado com a boa árvore. Porque a boa árvore vai naturalmente, por força da própria natureza, ela vai produzir bons frutos. Não dá para uma árvore boa produzir maus frutos, e não dá para uma árvore má produzir bons frutos. Então Jesus está muito mais interessado na qualidade da nossa raiz, na qualidade, na excelência da nossa alma diante de Deus. Os frutos são consequências. Eu não disse que Jesus tinha deixado claro que frutos não são importantes, que ele não está nem aí para frutos. Não é isso. Mas muitas vezes a gente distorce ou esquece esse detalhe, que não é detalhe, e se concentra tanto nos frutos, nos aspectos visíveis do nosso serviço, nosso ministério, nosso comportamento, nossa prática cristã, as ofertas, os dízimos, o testemunho, o que vão ver de nós, tudo coisa muito boa. Nosso ministério, nosso serviço, o dízimo, o testemunho, tudo é coisa boa. Mas a gente esquece que isto aí não é o principal, não é a essência do que Deus quer de nós. Isso são meras consequências da essência do que Deus quer de nós. E qual é a essência que Deus quer de nós? Um coração reto, puro diante dele, com atitude correta diante dele. É mais importante do que os frutos, porque eles virão como uma consequência da outra. Todo agricultor que trata bem de uma árvore, o cajueiro, ele tem, vamos dizer, é razoável que ele espere um caju bonito. Mas o agricultor que maltrata as suas árvores e que não as trata, deixa as ervas daninhas maltratarem-na e fazerem o estrago que for, não tem sentido ele esperar um bonito fruto, porque ele não está cuidando bem. Os frutos dos crentes variam. Há diversas maneiras de nós mostrarmos o nosso serviço, cada um tem um dom, uma maneira de servir. Mas a qualidade do coração desses crentes deve ser a mesma. Um prega, o outro ouve, um serve ensinando, o outro aprende. Tem várias maneiras de servir, várias. Um é bem dotado na sua inteligência, o outro nem é tanto. O outro fisicamente é extremamente vigoroso, o outro é cheio de problemas de saúde. Então, o que cada um pode dar e produzir varia demais. Mas tem uma coisa que não varia: é a qualidade que ele deve dar para Deus, do seu coração. Um pai de família pode ter 10 filhos, ele sabe que um vai ser médico, outro engenheiro, outro não vai ser profissão nenhuma fixa, vai ficar pulando. Ele pode esperar todo tipo de profissão e de caminhos na vida, mas uma coisa um pai de 10 filhos espera dos seus filhos: a moral. Estou falando em área espiritual, claro que o crente espera todos convertidos e tal, mas até no aspecto mesmo do mundo, um pai espera dos filhos uma coisa, independente do filho, se é o primeiro, se é o último, se ele tem jeito para aquilo ou para aquilo outro. Ele espera uma moral, uma decência de comportamento para que os filhos sejam respeitados e tenham um bom nome na sociedade e tal. Então Deus nos deu muitos dons, mas Ele quer só um tipo de coração: o coração que teme. O coração que teme. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem. É o que Deus espera do ser humano, não somente do judeu, obviamente. Mas o que significa mesmo temer a Deus? Eu diria assim: o temor a Deus é reconhecimento de poder e autoridade, que leva a uma reverência respeitosa e, conforme já vimos, a atitude de obediência.
leva à atitude de obediência. E quando o temor é mais profundo, é mais sério, mais compreendido, leva até a adoração a Deus e ao amor a Deus. O temor a Deus gera amor a Deus, vontade de servir esse Deus. Deuteronômio 13, versículo 3 a 4. Deuteronômio 13, de 3 a 4. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, falando aqui de um falso profeta, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Tudo embolado aqui, como uma consequência. Quem teme a Deus, eu digo embolado, é tudo junto, a palavra não é embolado, é junto. O temor a Deus traz amor a Deus, traz vontade de servir a Deus, traz, como diz aqui, vontade de se achegar até Deus. Tudo isto está dependendo do início da sabedoria, que é o temor a Deus. Há um pequeno problema, uma pequena dificuldade com essa questão do temor a Deus, por causa da palavra, do significado, da nuance de medo que a palavra temor tem. Então você olha no dicionário, vai ver temor, provavelmente você vai ver medo, entre outras coisas, reverência, respeito e tal. Medo deverá estar lá, em qualquer dicionário. Tudo bem, mas não é ter medo de Deus, de jeito nenhum. Mas antes disso, eu quero tocar num ponto, depois eu volto a esse. É que do jeito que tem um aspecto positivo de temer só a Deus, a Bíblia coloca o aspecto negativo de não temer outras coisas muito explicitamente na Bíblia. Não temer outras coisas. Não temer profeta falso. Deuteronômio 18 e 22. E para quem está lendo a biografia de Lutero, lutando contra o papado e o romanismo e todos aqueles acréscimos que fizeram à Bíblia com 1000 tipos de decretos e concílios, isso fica muito forte. Para você estar lendo a biografia de Lutero, uma parte dela é bonito demais. Deuteronômio 18 e 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, quer dizer, um falso profeta, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou tal profeta, não tenhais temor dele. Não o respeitem. Temor aqui é aquela ideia de respeito, de reverência. Não o tenham como profeta. Então fica sob a mente, o coração, a decisão de cada ser humano identificar falsos profetas ao seu redor que mudam com o tempo. Estamos a Deuteronômio, Moisés, 1500, 3.500 anos disto aqui. Então é claro que os falsos profetas ainda estão ao nosso redor, só que com um jeito diferente, com roupagem diferente, com jeito de doutrinas diferentes. Eu digo jeito porque Satanás tem as suas doutrinas básicas maliciosas e ele muda algumas coisas nelas, mas são repetitivas de uma certa forma, só estudar a história que você vê. Mas identifique, cada um de vocês, identifique quem é falso profeta ao seu redor, que fica dizendo coisa que a Bíblia não diz,
que fica falando em nome de Deus, coisas que Deus não disse. Falso profeta. O que faz com um homem desse? Não respeite, não tema, não acate o que ele diz. Esse não respeitar não é no sentido de chegar e xingar a mãe dele. Claro, isso é falta até de civilidade, de educação. Não é isso. É não acate, não o tenha como autoridade naquilo que ele está dizendo que tem. Não tema. Então é importante notar que não é só questão de temer só a Deus. É de não temer muitas outras coisas em lugar de Deus. Segundo Reis 17, 38, para aqueles que gostam de orar a pessoas mortas, pedir coisas, e gostam de estátuas, e gostam de imagens, e gostam de se prostrar de uma certa forma, reverenciar um pedaço de gesso, e temem algumas coisas dessas entidades. Segundo Reis 17, 38 em diante. Da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. O aspecto aí enfático, do aspecto negativo, não temereis. Da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isto, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim, olhe bem o 41, hein? Assim, estas nações temiam o Senhor, Deus, e serviu as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Temor misturado não serve. Pessoas que temiam a Deus, obviamente de uma maneira errada, porque quem teme a Deus de uma maneira certa não vai admitir temer outros deuses, mas havia um certo nível de temor a Deus e ao mesmo tempo temor às imagens que eles mesmos faziam, um temor confuso, misturado, misto. Cuidado com religiões que ensinam coisas mistas, que falam em temer a Deus e falam em temer a santa fulana e o santo cicrano. Temor misturado não serve, não aceita. Esta atitude não é aceita diante de Deus, isso ofende a Deus. Não é para temer mais nada, nem ninguém, nem coisa alguma que não seja o próprio Deus. Ezequiel ouviu de Deus, não vou ler, Ezequiel 2:6, dizendo que o povo lá ia ser rebelde quando Ezequiel fosse profetizar para eles. Não tema este povo, Ezequiel. Então, nós não devemos temer pessoas que nos hostilizam quando nós pregamos a palavra, damos um testemunho de Jesus Cristo, falamos o que precisa ser falado. Não tema. Ah, mas eu vou ser demitido. Ah, mas eu vou ser suspenso da aula, eu sei lá. Mas se você está usando de sabedoria e entende que o Espírito Santo colocou em você, fale. Você vai engolir isto nesta classe? Você vai engolir isto no seu trabalho? Fale, diga. Não, mas eu vou. Você está temendo a pessoas em troco do temor a Deus, porque Deus está lhe exigindo uma posição, uma atitude, uma postura. Não tema, Ezequiel. Não tema você, Francisco, João, Antônio, Mauro. Nós não tememos as pessoas, mesmo que elas nos hostilizem, nos persigam e nos matem, como mártires têm morrido ao longo de toda esta época. Não tema ser envergonhado, hostilizado por homens. Isaías 51, 7, 12. Eu não vou ler também, mas está lá. Não temer os inimigos. Deuteronômio 20, versículo 1, está lá. Não tema essas coisas.
Agora vem aquele esclarecimento que eu ia colocar, a questão do temor, do medo. O temor a Deus, claro, é extremamente sadio. Se ele é o princípio da sabedoria, é claro que ele é sadio. Mas medo, pavor, é doentio, mesmo a Deus. Por quê? Porque medo maltrata. Por que maltrata? Porque medo é a expectativa de que algo lhe causará dano. Assim eu acho que é medo. Medo é a expectativa de algo que lhe causará dano, prejuízo, um mal a você. Você fica com medo diante daquela expectativa. Mas Deus nunca causa dano a quem o ama, a um filho. Mas pastor, ele não castiga para valer às vezes o filho? Castiga. E quem está dizendo que cada vez que você dá uma surra no seu filho, é um castigo merecido, você está causando um dano ao seu filho? Ou é o contrário, você está causando um bem ao seu filho, educando-o a respeitar as autoridades? Então, Deus não causa dano. Pela própria, então, definição do conceito de medo, não cabe. Isto, para Deus, não se aplica. Para Deus, essa ideia. Quem teme a Deus não precisa ter medo de nada. Está super protegido. Quem teme a Deus não tem sentido nenhum em ter pânico dele, terror dele. Jesus não queria que os seus discípulos tivessem medo dele. Temor, sim. E ele aceitava temor. Ele aceitava a reverência. Ele aceitou a adoração, inclusive. Mas medo? Não. 2 exemplos. Mateus 14, 22. Logo a seguir, Mateus 14, 22, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tendes medo. Não tem mais, está aqui escrito a mesma coisa. Esse é o sentido. Algumas páginas adiante, Mateus 17, 5 a 8, na transfiguração, quando estavam lá apenas 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, no versículo 5 em diante, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais, não tendes medo. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vocês se lembram que ele tinha um apóstolo amado? Pelo menos o apóstolo próprio gostava de se dizer assim, era um orgulhozinho que João tinha, e eu acho que não queria abrir mão de jeito nenhum. João se dizia o apóstolo amado. Pois bem, esse mesmo João teve uma visão de Jesus, e daí saiu o livro de Apocalipse. Lá em Apocalipse 1, versículo 17, o mesmo João, em quem dizia que ele colocava a cabeça no peito de Jesus, vejam a intimidade que ele tinha com Jesus enquanto estava encarnado aqui na terra, o mesmo João reage assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João, não tenha medo de mim, João, mesmo
glorificado como Jesus estava, não mais no seu estado como ele estava aqui, como encarnado. Na nossa própria passagem de Deuteronômio 5 e 29, Deus, o próprio Deus, explica o motivo pelo qual queria que eles o temessem. Voltando então a Deuteronômio 5 e 29, feito esse parênteses no sentido de que não confunda temor a Deus com medo, pavor de Deus. Deuteronômio 5 e 29. Não sei se vocês notaram a segunda parte do versículo. Por quê que Deus diz, quem dera que ele tivesse tal coração que me temesse, me obedecesse e tal? Qual seria o resultado disso, Senhor Deus? É fantástica que a explicação do próprio Deus, para que bem lhes fosse, a eles e a seus filhos, para sempre. Quem faria esse bem a eles? Ele próprio, Deus, o próprio Deus faria. Deus muito se agrada de fazer bem aos que o temem e aos que o amam. Ele é um Pai altamente benigno. Nem seu pai, nem sua mãezinha querida é 100% benigna com você. Sua mãe já lhe causou dano. Seu pai já lhe causou dano. E lhe amam muito, mas causaram. Seu marido já lhe causou dano. Sua mulher já lhe causou dano. Seus filhos já lhe causaram dano. Seus maridos, seus amigos já lhe causaram dano. O mundo nem se fala. Nem se fala o tamanho do prejuízo que as pessoas do mundo já causaram a você. Somente Deus é totalmente benigno a você. Você não conhece uma criatura humana, nem, repito, a sua mãezinha querida, para poder olhar e dizer assim, você é 100% benigna para mim. Você não tem experiência na humanidade de alguém assim. Não tem. Infelizmente, eu gostaria que meus filhos pudessem dizer isso de mim, que eu pudesse dizer isso dos meus pais, mas não podemos, somos humanos, somos falhos. Mas Deus não. É totalmente benigno. Termino com duas palavras ao crente. Depois uma ao que ainda não tem feito uma decisão. Primeiro, sobre temor. Talvez um bom termômetro para você medir a sua vida espiritual, vamos chamar desta forma, ou a área espiritual mais da sua vida, é ver, analisar como é que vão os seus medos. É bom ver isto. Eu sei que estamos falando de coisas psicológicas, e inclui aí neurônios e mil elementos aí, mil variáveis. Eu sei disto. Mas, como a Bíblia fala tanto para a gente não ter medo disto, não ter medo daquilo, não temer aquilo, não temer aquilo, só temer a Deus, sempre é bom examinar como é que vai o seu medo. Medo de doença, medo de desemprego, medo da traição do marido ou da esposa, medo de assalto, medo de uma tempestade violenta. Então, que tal trocar esses medos pelo temor ao Deus Todo-Poderoso? Eu sei que não é tão simplório assim como pode parecer. Alguém tem medo de andar de avião, outro tem medo de alguma fobia. Tem maneiras de examinar isso e ver, e é complicado, eu sei que é. Porém, na base, antes de examinar qualquer coisa de uma fobia que você tenha, por mais profunda que ela seja, por mais ajuda que você precisa até de outras áreas da medicina, mas não deixe de ver na base como é que está o meu temor a Deus. Ou será que eu estou temendo mais o chefe do que
ao próprio Deus. Eu tenho tanto pavor de ser demitido que eu faço coisas que o chefe manda e eu sei que ofendem a Deus. Então estou furando o princípio bíblico de antes obedecer a Deus do que a homens. Mas por medo do desemprego, medo do chefe, eu vou fazer coisas que desagradam a Deus. E ao fazer isto, eu estou mostrando que o meu temor ao próprio Deus está menor do que o temor ao chefe. Não tem jeito. Está. E daí podem vir fobias, podem vir dificuldades, depressões, angústias, um monte de coisa pode vir dos nossos pecados. Não quer dizer que tudo se explica por causa de algum pecado específico, mas com certeza, muitos dos nossos sofrimentos internos, psicológicos, mentais, espirituais, vêm disto. Agora, quem vai examinar isso é você próprio. Até você examinar é difícil, porque é uma pesquisa um tanto quanto profunda no próprio coração. Mas a Bíblia fala muito, não tema isso, não tema aquilo, não tema aquilo. E às vezes nós estamos temendo na cara. Cuidado. Um temor a Deus deve estar acima de tudo, que inclui, como já falei, respeito, reverência, amor, adoração, vontade de servi-lo, vontade de se achegar até Ele. Examine essa questão do seu temor a Deus e a outras coisas. Segunda palavra ao crente, sobre obediência. Deus esperava dos israelitas um temor que os levasse a guardar em todo o tempo, está lá em Deuteronômio 5:29, guardar em todo o tempo todos os meus mandamentos. Então, guardar todos os mandamentos alguns dias não servia a Deus. Senhor, é o seguinte, eu vou ser o mais fiel dos crentes do dia 1 ao dia 15 de cada mês. Agora, paciência. A carne é fraca. Nós somos humanos. Eu sou muito carnal ainda. Então, do dia 16 ao dia 30, tu aguenta, porque eu vou fechar os olhos. Mas quando chegar de novo o mês seguinte, do dia 1 ao dia 15, tu não vai encontrar alguém mais fiel nesta terra. Não funciona, não serve. Ou, Senhor, é o seguinte, eu vou te obedecer do dia 1 ao dia 30, sim. Mas tem umas áreas que dá não. Eu já sei que não dá, não vou obedecer. Então, me aguenta do mesmo jeito. Então, eu vou ser fiel todos os dias, um pedaço. Obedecer só um pedaço não serve. O que Deus espera é, está escrito, irmão, Deuteronômio 5:29, obedecer em todo o tempo, dia por dia, então, todos os seus mandamentos. Obediência total, sempre. Por que tanto rigor de Deus? Eu não diria rigor de Deus. É da natureza de Deus esperar a obediência total, não poderia ser outra. Por quê? Porque Ele é santo. Levíticos 20, versículo 7, não vou até lá, mas está lá. Ele é santo. 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Então Ele nos quer completamente obedientes, completamente santificados, porque Ele é completamente santo. E Ele não quer nada para nós diferente de uma imitação perfeita nossa do Senhor Jesus Cristo, que é 100% perfeito, homem, Deus e perfeito em tudo. Então sejam como Ele. Eu quero que vocês sejam santos, como eu sou santo. E como é que nós vamos ser santos como Deus é santo, se não for obedecendo em tudo, todo o tempo? Pena que os judeus ficaram longe desse padrão, muito longe, ainda hoje. E nós não podemos atingir esse padrão de santidade nesta vida, sabemos que não podemos. Quem disser que não tem pecado é mentiroso, disse o apóstolo João, 1 João. Mas, não é por isso que nós vamos dizer, não, é paciência, não dá. O tempo todo, e totalmente obediente, não. Então, já que é uma meta impossível, até lamento, já vi crente dizendo isso. Por incrível que pareça. Até desanima. Deus querer de nós uma meta inalcançável nessa vida, que Ele sabe que é inalcançável. Então, não vou nem tentar, não consigo mesmo. Raciocínio turvo,
Raciocínio tolo. Só em Deus exigir isso já não cabe você pensar e você questionar. É para ser santo, Senhor? É. Eu vou tentar ser o máximo. E mesmo se raciocinar, tem todo o sentido, sim. Senhor Deus, é inatingível esse objetivo para mim. Nesta vida eu não vou ser obediente o dia todo, todos os mandamentos, e ser santo como tu és. Eu não vou ser. Eu sei, mas eu vou tentar. Eu vou lutar pela minha própria santidade. E essa luta inclui um reconhecimento de que eu preciso do teu Espírito para me ajudar. E se ele não me ajudar mais, é porque a culpa é minha. Eu não quero ouvir, eu estou endurecido de coração. Nunca a culpa vai ser tua, porque eu não sou mais santificado do que eu já sou. É minha e me ajuda a ser mais e mais e mais. É simples isso. Então, ao crente, espero que você, ao dormir, de vez em quando você se lembre imagine como se Deus estivesse dizendo: quem dera que você, Deus falando com você, quem dera que você tivesse um tal coração que me temesse e obedecesse todos os mandamentos, todos os dias. Esse é um suspiro, é um desejo de Deus que você o tema de uma maneira perfeita e, como consequência desse temor, o obedeça, o sirva, o ame. Quanto a você, amigo, amiga que está aqui, vai ver essa pregação de outra forma, fica o desafio. Não tema pessoas poderosas, ricas, que têm poder de fazer grandes coisas, até de lhe prejudicar, de alterar a sua vida. As autoridades civis, militares. Não tema, obedeça como a lei manda e como Deus quer que nós obedeçamos às autoridades, sim. Mas eu falo aqui de um temor mais profundo, como já dei o exemplo, de alguém que desobedece a Deus com medo do chefe. É isso que eu estou dizendo. Então, se uma autoridade civil, até militar, mandar você fazer uma coisa que é frontalmente contra a Bíblia, não faça. Não é pastor da cadeia, pois vá para a cadeia. Isso causa admiração em você. Você está muito fraco em história da igreja cristã. Então, não tema pessoas poderosas, líderes religiosos, Padre Cícero, tragédias, o futuro. Tema exclusivamente a Deus. Só tem uma forma de você temer a Deus corretamente, é através do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, por uma fé que Deus vai dar a você. Por isso é que eu disse, busque temer a Deus. Peça a Ele um temor correto, que gere obediência, vontade de se entregar a Cristo, de obedecer a Cristo, de amar a Cristo cada vez mais e de servir ao Senhor Jesus Cristo. Quem dera que todos nós fôssemos salvos em Cristo. E quem dera que todos nós, salvos em Cristo, fôssemos perfeitamente obedientes e santos, como Ele é santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, como eu pedi no início, que o resultado seja conforme o Teu Espírito deseja. Em nome de Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém.